Na clínica, como que a gente definiria se sentir seguro ou se sentir em perigo? Vai muito da reação que o paciente demonstra frente às intervenções do terapeuta. Então, por exemplo, uma relação em que o paciente se sente seguro é quando o terapeuta faz algumas intervenções, algumas colocações, e esse paciente ele está ouvindo. Uhum. Às vezes ele discorda, e discorda do que o terapeuta falou, mas ele não se sente ameaçado. Ele fala, será que é isso mesmo? Pensei diferente. Ele não fica reativo. Uhum. Tá? Uhum. Uma situação em que esse paciente se sente em perigo é quando ele fica reativo. E às vezes isso acontece numa mesma sessão mais de uma vez. Uhum. Uhum. Né? Eu tenho pacientes muito reativos, tá? Que o estabelecimento da confiança, o estabelecimento do vínculo, ele é lento. Uhum. Todo estabelecimento de confiança é lento, mas assim, são pacientes que eles ficam muito reativos e agressivos. Então, de algumas vezes falar, mas por que você está falando isso? Sessão passada você falou uma coisa que eu não gostei. Isso que você está falando eu não estou gostando. Então, tem um ataque. Tá? Uhum. Uhum. A partir do momento, antes de eu ter acesso à teoria polivagal, eu sempre fazia a leitura da questão da contratransferência. Uhum. O que está acontecendo na relação que fez esse paciente ficar tão se sentindo ofendido, né? Hoje, com o entendimento da teoria polivagal, eu entendo que ele está em perigo. Então, hoje mesmo, eu estava atendendo uma paciente e ela se lembrou de uma coisa e ela disse, ela só me relatou, ela disse assim, eu atendo ela há muitos anos. Ela disse assim, eu nunca te contei isso? Eu falei, não. Aí ela disse, eu achei que eu tinha contado. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, você se sente segura para Uhum. poder dividir isso comigo? Verbalmente? Sim. Aí ela contou. Mas às vezes eu faço a mesma pergunta e o paciente fala assim, ainda não. Uhum. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Então, assim, quando eu tenho esse cuidado hoje, respeitando esse limite, esse paciente, quando eu digo tudo bem, você não precisa me contar, né? Eu sei que tem algo e você só vai contar quando você quiser. E eu cumpro isto, Uhum. tá? Porque tem alguns terapeutas que faz igual mãe e pai, né? Vai comendo pelas beiradas, tentando convencer, né? Aí principalmente o adolescente fala assim, mas você está tentando me convencer de outro jeito? Eu não vou te entregar. Né? Então, quando a gente respeita esse estado, Uhum. automaticamente ele vai fazer assim, ó, Uhum. ele Uhum. vai desarmar, porque ele foi respeitado. Uhum. E se é uma pessoa que ela não foi respeitada na vida dela, a gente começa a funcionar como um modelo positivo. Uhum. Uhum. De que, opa, se isso está acontecendo no meu vínculo terapêutico, É então possível. eu posso ter isso lá fora. Exatamente. Né? Então, eu acho que é assim que eu explicaria a sensação de perigo e de segurança. Na Né? terapia. E de nomear isso. É isso que você está me De dizendo, de nomear. nomear para o paciente. Eu tenho trabalhado muito com terapia de trauma, né, de reprocessamento cerebral, então eu tenho usado algumas abordagens, além da teoria polivagal, o IFS, né, que é o Sistema Interno Familiar, do Richard Schwartz. E esses dias eu estava atendendo uma paciente, foi uma sessão linda, 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 né? A gente estava negociando com as partes internas dela, sempre mapeando segurança, perigo, Uhum. né? E eu fiquei tão empolgada a hora que apareceu a resposta que ela deu. Ela falou, apareceu. Mas eu fui com uma sede. E eu atendo ela, os meus pacientes, eu tenho paciente de muitos anos, né? E eu acho isso ótimo, porque eu falo assim, um processo humano eu não dou alta.
o paciente, a hora que ele quiser ir andar sozinho de bicicleta, ele vai, se ele precisar, ele volta. Uhum. Né? E aí eu fui com tanta sede que as partes fizeram assim, ó. Aí, na hora, ela falou, branqueou tudo, eu não tô lembrando de nada, não sei mais nada, não sei mais nada. Eu poderia ter dito assim, essa moça tá mentindo pra mim. Não, eu acreditei. Eu acreditei e disse assim pra ela, pede desculpa para suas partes, porque eu fui muito rápido. Eu descumpri o combinado, porque eu fiquei muito excitada com a possibilidade de ajudar. Então, hora que você faz isso, você retoma o compromisso. O que vai acontecer na relação? Posso confiar. Então, é um mapeamento constante também. É um mapeamento constante. Né? Teu e do outro, né? Meu e do outro, né? Com uma grande diferença de que se eu, terapeuta, tenho essa informação, e aí nós vamos estar falando disso na próxima, se eu, terapeuta, tenho essa informação, eu preciso utilizá-la e compartilhar. Né? A partir do momento que eu compartilho o que está rolando, o que está acontecendo comigo, né? O que eu percebi, ou assim, ó, apertei demais o acelerador, peço desculpas, eu tô dizendo, olha, fiz, desculpa. E tá dizendo que você é humano, né? Todo Exatamente. mundo faz isso, né? Todo mundo, às vezes, acelera, às vezes pisa na bola, às vezes, então, você é como qualquer um. Exatamente. E sabe, Dani, a definição de trauma, né, é essa, de que, na verdade, a questão não é você dizer para sua filha, ó, só 3 por quê? Porque não dá mais. Não é essa a questão. A questão é toda vez não ouvir nenhum porquê. Entendeu? É você precisar de algo e você não ter uma presença empática que te atenda. Mas tem que atender toda vez? Não. Ninguém é perfeito. Tá? Mas quando não atender, você tem que saber que você não atendeu e falar, putz, pisei na bola, ontem eu estava muito cansada, eu só queria dormir. Ok? Voltei hoje? Vamos retomar. Porque aí não fica fazendo furo na pedra, sabe? Não fica fazendo arranhão. Tem uma reparação, né? Esse ciclo de conseguir fazer ou não dar conta, e aí, se não deu conta, reparar, né? O vínculo. Consigo mesma e com o outro, sempre. Né? Então, eu acho que é isso que acontece no universo terapêutico.